Bem-vindos a mais uma videoaula do livro 1. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é o capítulo da cooperação. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar o slide aqui. Bom, pessoal, então vamos contextualizar aqui onde é que está esse capítulo 11, né, pessoal? Nós vimos já o capítulo 10, que falava sobre o conceito da mais-valia relativa. Então, esses 4 capítulos, né, o conceito da mais-valia relativa, a cooperação, a divisão do trabalho e a manufatura, a maquinaria e a grande indústria, eles compõem a seção 4 do Capital, né, que é a seção onde o Marx se dedica a analisar o fenômeno da mais-valia relativa. Então, como nós já vimos qual é esse fenômeno, né, já sabemos o que é a mais-valia relativa, então agora o Marx passa por uma análise, vamos dizer assim, histórica, né, do próprio surgimento do processo de trabalho especificamente capitalista. Então, esses 3 capítulos que vêm na sequência, né, o 11, o 12 e o 13, eles contam essa história de como, ou melhor, de quais elementos foram surgindo no processo de trabalho que transformaram o processo de trabalho artesanal do final da Idade Média num processo de trabalho especificamente capitalista. E esses elementos são a cooperação, a divisão do trabalho e a máquina, né? Esses 3 grandes elementos é o que permitiram a transformação do modo de produção artesanal para o modo de produção especificamente capitalista. Então, eu diria o seguinte, esses 3 capítulos precisam ser entendidos em conjunto, né, como se fossem, digamos assim, uma trilogia, porque eles estão contando uma história, né, que começa com a cooperação e só vai terminar lá na maquinaria, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo da cooperação. Qual que é o objetivo dessa aula, pessoal? Compreender 3 coisas, pelo menos, né? Esse surgimento da produção capitalista, né? Mas isso, na verdade, a gente começa a compreender agora e termina a compreender só lá no capítulo sobre a maquinaria, né? Compreender o conceito de cooperação e compreender como que a cooperação permitiu o aumento da mais-valia pela via relativa. Então, a gente vai focar nos elementos especificamente econômicos que fazem com que a cooperação seja uma estratégia, não uma estratégia consciente, né, mas que seja um elemento, né, que permitiu o aumento da produtividade do trabalho e, portanto, o aumento da mais-valia pela via relativa. O Marx vai falar o seguinte, né, a produção capitalista começa, como vimos, né, de fato, apenas onde o mesmo capitalista individual ocupa simultaneamente um número maior de trabalhadores, onde o processo de trabalho, portanto, amplia sua extensão e fornece produtos numa escala quantitativa maior do que antes, né. Então, o que ele está querendo chamar atenção é que, enquanto a produção, a forma generalizada da produção era a forma isolada das oficinas, né? Então não havia ali produção capitalista, embora pudesse já aparecer a figura do capitalista comercial. Mas a produção ainda não era capitalista, né? A produção só se torna capitalista quando a escala aumenta, né? Quando você não tem mais aquela produção individualizada, isolada dentro de oficinas, mas sim agora uma produção onde reúne uma maior quantidade de trabalhadores. Então, pessoal, para a gente ter uma noção temporal, por assim dizer, desse fenômeno que está acontecendo, eu fiz esse esquema gráfico aqui para a gente fixar algumas datas. É claro, pessoal, que não são datas assim, que as coisas aconteceram naquele dia, do dia para a noite. Obviamente que não foi assim. Mas para que a gente tenha uma noção, né, de qual é o período que o Marx está se referindo quando ele fala do período da cooperação. Ele vai falar que a cooperação é o período, a fase inicial da manufatura. Mas mais ou menos quando que isso aconteceu, né? Então eu coloquei esse pequeno gráfico. Lá no capítulo da maquinaria, o Marx vai discutir alguns elementos históricos que nos fazem lembrar que, na verdade, esses componentes que ele está analisando, a cooperação, a divisão do trabalho e a maquinaria, aconteceram, digamos assim, concomitantemente em todos esses períodos. Mas existem alguns períodos onde cada um deles aconteceu de forma mais intensa, tá? Então, por exemplo, ele vai dar lá no capítulo da maquinaria um exemplo sobre a máquina de tear fitas, né? Uma coisa assim. Que ela
tentativas de introduzi-la no processo produtivo aconteceram lá já desde 1600 e poucos. Não vou lembrar exatamente a data, mas era 1600 e poucos. Mas não deu certo, os trabalhadores lutaram contra, os trabalhadores quebraram aquelas máquinas, enfim. Então, é um exemplo de que a cooperação não aconteceu só nesse período que eu estou indicando aqui, de 1500 até 1550, né? A divisão do trabalho não aconteceu só no período 1550 até 1750, mas é só para a gente ter uma noção geral das datas, de quais períodos esses elementos aconteceram de forma mais intensa, tá? Então, se a gente for pensar ali no final da produção artesanal, como sendo ali até mais ou menos 1500, né? A partir disso é que o Marx vai começar a relatar uma modificação nesse processo de produção artesanal, tá? Uma modificação no sentido da criação de um processo de trabalho, de um processo de produção efetivamente capitalista, tá? Então, ali a partir de 1500 a gente já pode falar isso, porque a partir de 1500 já se observavam tentativas, né, de produção reunindo uma quantidade grande de trabalhadores no mesmo espaço, ainda que isso tivesse que ser, digamos assim, clandestino, no sentido de que as regras das corporações de ofício ainda existiam, né, e ainda impediam que as oficinas contratassem mais de 2 ajudantes, enfim. Mas esse fenômeno econômico já ia acontecendo a despeito da sua manifestação jurídica, né, não ter se transformado ainda, tá? Então, eu coloco essas grandes datas aqui só para a gente ter uma noção. Então, a partir ali do 1500, coisas econômicas vão acontecendo no processo de trabalho que vão aumentando a produtividade do trabalho e, portanto, gerando a mais-valia pela via relativa, permitindo, né, a existência da mais-valia pela via relativa. Então, são essas coisas que nós vamos ver aqui, quais são elas e como que elas funcionavam, tá? Então, primeiro uma definição do que é a cooperação. O Marx define desse jeito aqui, ó. Forma de trabalho em que muitos trabalham planejadamente, lado a lado e conjuntamente, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mais conexos, chama-se cooperação. A cooperação, na verdade, é um fenômeno que eu poderia até arriscar dizer que é uma característica ontológica aí do ser social. Por quê? Porque é, na verdade, uma forma de trabalho que existiu em outros modos de produção, né? Então, o Marx até chama atenção para isso, né? Ele vai dizer que a cooperação contribuiu de forma significativa para aquelas grandes obras lá, dos antigos asiáticos, dos egípcios, né, dos etruscos. Então, a cooperação é um fenômeno característico do processo de trabalho humano, né? Mas ela assume configurações diferentes a depender do modo de produção no qual está inscrito. Isso em razão da forma da propriedade, da forma da relação social que se estabelece entre esses indivíduos, né? Então, no capitalismo, ela vai assumir uma configuração bastante importante, né? Que vai dar, na verdade, uma nova forma ao processo de trabalho, transformando o processo de trabalho artesanal num processo de trabalho especificamente capitalista, tá? Então, no capitalismo, a cooperação, ela significa a reunião de muitos trabalhadores no mesmo espaço para utilizar os meios de produção, os mesmos meios de produção, né? Seja o espaço em si, o prédio, né? O galpão, enfim, as máquinas, os instrumentos, né? Mas tem uma coisa importante aí, pessoal, ainda não há uma modificação significativa no processo de trabalho. A cooperação é simplesmente a reunião daqueles artesãos antigos no mesmo espaço. Eles continuam trabalhando do mesmo jeito que eles trabalhavam antes. O que vai acontecer é que, eventualmente, eles vão compartilhar o meio de produção aqui ou ali. Mas eles ainda dominam todo o processo de trabalho, do início ao fim, né? Tanto o planejamento da mercadoria, quanto todas as etapas da sua execução. Então, a cooperação é literalmente uma reunião daqueles artesãos no mesmo espaço, tá? Não há mudanças significativas no processo de trabalho. Então, por isso que o Marx chama isso do início da subordinação do trabalho ao capital. Ele vai dizer, não nesses capítulos, mas só no capítulo 14, é que ele explicita esses termos, mas ele vai dizer assim, que a cooperação, né, dá início à subordinação formal do trabalho ao capital. Formal por quê? Porque não há uma mudança no conteúdo, né? O que há agora é um controle capitalista deste processo de trabalho, mas o próprio processo de trabalho ainda não foi modificado significativamente, nem com os aspectos da divisão do trabalho, nem muito menos com a introdução da maquinaria,
de forma generalizada, né? De modo que venha a ocorrer o que ele vai chamar mais tarde de subordinação real do trabalho ao capital, tá? Bom, então, quais são os efeitos que a cooperação gera sobre o valor das mercadorias, né? Sobre o valor das mercadorias no seguinte sentido, no sentido de barateá-las. E como a gente viu no conceito de mais-valia relativa, ao baratear as mercadorias que são consumidas pelos trabalhadores, nós temos o fenômeno da mais-valia relativa, tá? Então, eu reuni aqui, o Marx escreve isso de forma esparsa, né? Mas eu reuni 3 grandes elementos, tá? 3 grandes efeitos, por assim dizer. O primeiro deles é o que eu estou chamando de tornar a força de trabalho mais potente. Então, a cooperação, a mera reunião de trabalhadores no mesmo espaço, torna a força de trabalho mais potente. Por quê? Bom, ela reduz o tempo de trabalho necessário, né? Aumentando a produtividade do trabalho. Então, ela reduz o valor da mercadoria, né? A força de trabalho ela se torna mais potente sem nada custar para o capitalista, né? Porque dá no mesmo o capitalista contratar, o capitalista não, o processo de trabalho ser um processo de trabalho isolado, né? Então, aqueles trabalhadores vão ganhar a mesma coisa, o seu valor da força de trabalho. Ou esses trabalhadores, ao invés de trabalharem isoladamente, trabalharem no mesmo espaço. A grande diferença é que, ao trabalharem no mesmo espaço, aumenta a força produtiva desse trabalho, mas o valor da força de trabalho deles continuou, né, a princípio, do mesmo tamanho. Então, o capitalista está pagando para eles o mesmo valor. E quando isso se generalizar, haverá a vantagem da mais-valia relativa, né? Então, como que o trabalho se torna mais potente por meio da cooperação, né? 2 coisas principais que o Marx cita ali. A primeira delas é a questão da emulação. O que é a emulação? A força de trabalho de um trabalhador trabalhando isoladamente, num espaço, sozinho ali, sem ninguém olhar para ele, sem ele olhar para ninguém, ele tem um determinado ritmo de trabalho, né? Ele despende uma certa quantidade de trabalho. Agora, quando ele é colocado para trabalhar numa sala grande, no meio de vários outros trabalhadores, ocorre o fenômeno da emulação. O que é isso? O trabalhador, olhando a produtividade dos demais trabalhadores, também tende a ofertar, tende a tentar atingir a mesma produtividade do trabalho. Então, o Marx vai dizer que esse processo de emulação faz com que os trabalhadores tendam a ofertar força de trabalho, despender a sua força de trabalho média e não agora o jeito que eles despendiam antes, isoladamente, né, sem colocar o seu trabalho comparativamente ao trabalho dos demais. Então, a primeira forma que a cooperação faz com que haja aumento da produtividade é tornando o trabalho individual trabalho social médio, tá? Então, esse mero contato social entre os trabalhadores promove a emulação e, portanto, promove um aumento da força produtiva. E a segunda forma é a força de trabalho individual se transformar em força de trabalho combinada. A força de trabalho combinada nada mais é do que vários trabalhadores realizando uma mesma atividade de forma combinada. Às vezes, a própria natureza da atividade exige isso. Então, por exemplo, quando os trabalhadores da construção civil eles querem transferir uma quantidade de tijolos de um lugar para o outro, o que eles fazem é uma força de trabalho combinada. Se um único trabalhador fosse ele próprio levar tijolo por tijolo, ou mesmo uma quantidade de 5, 6 tijolos de um lugar para o outro, ele tem uma produtividade muito menor do que se eles fizerem uma filinha e cada um for jogando o tijolo na mão do outro para chegar no lugar onde eles querem. Então, é isso que o Marx chama de força de trabalho combinada, tá? Então, esse é o primeiro efeito que a cooperação promoveu para o aumento da produtividade do trabalho, tornar a força de trabalho mais potente. O segundo efeito é o fato de que, ao reunir uma quantidade de trabalhadores grandes num mesmo espaço e permitir que eles utilizem os mesmos meios de produção, né, você vai ter também um efeito positivo disso para a redução do valor da mercadoria. Por quê? Por 2 motivos, né? O primeiro deles é que aumenta a escala de produção. Aumentando a escala de produção, você reduz o gasto que você tem com os meios de produção. Então, o Marx vai dizer assim, ó, mas a produção de uma oficina, a produção no sentido de construção, né? A construção de uma oficina para 20 pessoas custa menos trabalho do que a produção de 10 oficinas para 2 pessoas cada uma. E assim o valor dos meios de produção coletivos e concentrados massivamente não cresce em geral na proporção do seu volume e efeito útil. Ou seja,
você economiza você economiza, portanto, capital, que antes seria despendido para produzir diversas oficinas, você economiza esse capital produzindo uma única oficina que acomode uma quantidade maior de trabalhadores. Mas a parte mais importante, que afeta de fato o valor da mercadoria, é o fato de que a utilização comum dos meios de produção reduz o valor individual da mercadoria. Por que ela faz isso? Porque ao otimizar a utilização do meio de produção, você consegue produzir uma maior quantidade de mercadorias com aquele meio de produção e, portanto, você dilui o valor da depreciação num conjunto maior, num número maior de mercadorias. Então, a utilização conjunta dos meios de produção reduz efetivamente o valor da mercadoria, porque reduz o componente constante do valor da mercadoria, né? É muito diferente que, no caso dos artesãos da Idade Média, onde cada um tinha sua oficina, cada um tinha seu meio de produção. Então, um artesão que utiliza lá uma máquina para costurar, essa máquina não está sendo utilizada de forma ótima, porque esse artesão, em alguns momentos, ele precisa parar de usar aquela máquina e realizar outras atividades como cortar o tecido, pintar o tecido, enfim. Se você reúne todo mundo no mesmo espaço, enquanto uns estão cortando, outros estão utilizando a máquina, né? Então, aquela máquina pode efetivamente ser utilizada pelo período ótimo dela. É claro que a máquina, se ela é utilizada por um período maior do que o determinado pela sua vida útil, ela vai quebrar mais rápido, né? Mas então é por isso que eu estou dizendo que ela ao se reunir uma quantidade grande de trabalhadores no mesmo espaço, a máquina é utilizada de forma ótima, né? É otimizada a sua utilização. E quando isso acontece, o Marx vai dizer assim, ó, os meios de produção utilizados em comum cedem parte menor do seu valor ao produto individual. Então, o que ele está dizendo é, você dilui a depreciação no número maior de mercadorias produzidas, tá? E o terceiro elemento que faz com que a cooperação seja responsável por reduzir o valor das mercadorias é porque reduz falsos custos. Então, o Marx menciona essa expressão falsos custos, mas ainda ela não foi estudada, né? Ele vai estudar com um pouquinho mais de detalhe isso só lá no livro 2, no capítulo 6. Mas vamos adiantar mais ou menos o que seriam os falsos custos, né? A gente pode definir eles assim, ó. Aqueles custos que, entrando ou não no preço da mercadoria, são deduções do sobreproduto para a manutenção da outra parte do produto. Então, os falsos custos são sempre uma dedução do sobreproduto. O que é sobreproduto? É a mais-valia, né? De modo que essa dedução existe para que a outra parte, a parte produtiva do produto, possa ser mantida. Então, esses falsos custos podem se dividir em dois tipos, tá? Os custos puros de circulação, que são os custos com compra e venda das mercadorias, custos com toda a parte administrativa. O Marx focaliza mais a questão da contabilidade, mas você pode expandir isso para questões administrativas em geral, para os gastos com a questão jurídica, né? Enfim, custos com a produção do dinheiro e outros, né? Então, esses custos que o Marx chama de custos puros de circulação, eles são sempre deduções da mais-valia, né? Eles não aumentam o valor da mercadoria, eles são apenas uma dedução da mais-valia. Mas existem alguns outros custos, né, como os custos de manutenção das mercadorias em estado de venda, né, os estoques, eles acrescem o preço da mercadoria, né, mas, portanto, são também chamados pelo Marx aí de falsos custos, tá? No primeiro caso, né, a redução dos falsos custos vai ter um impacto sobre a taxa média de lucro, né, a gente vai ver isso com detalhe lá no livro 3, mas no segundo caso, ele representa de fato um barateamento da mercadoria, porque se ele reduz o tamanho do custo que vai ampliar o preço da mercadoria, portanto, ele está reduzindo, né, o preço da mercadoria. E, portanto, está promovendo um barateamento dessa mercadoria, tá? Então, pessoal, as modificações que a cooperação operou no processo de trabalho, apesar de nada custarem ao capitalista, né, nada custarem em que sentido? Porque o capitalista só está reunindo esses trabalhadores no mesmo espaço. Ao reuni-los, geram todos esses três efeitos que eu falei, que, na verdade, o capitalista não precisa desembolsar nada mais para isso, né? Então, por isso que a gente está falando que nada custou ao capitalista. Então, apesar de nada ter custado, eles levam ao aumento da produtividade, né? Em todos os ramos que fizerem isso, né? E se isso acontece nos ramos que produzem as mercadorias consumidas pelos trabalhadores, então nós temos o fenômeno da mais-valia relativa. Tá?
Duas coisas que eu reuni aqui, que ao longo do capítulo, estão dispersas pelo capítulo, mas que são interessantes da gente chamar atenção, né? Eu coloquei aqui como pressuposto e implicação, né? Existe um pressuposto da cooperação, que é a concentração de capital, né? Nas mãos dos capitalistas individuais. É preciso que um capitalista individual qualquer, em geral, um capitalista comercial, tenha conseguido acumular uma grande quantidade de dinheiro para poder empreender esse processo da cooperação, né? Porque ele vai precisar contratar uma grande quantidade de trabalhadores, né? Em geral são os ex-artesãos, e comprar uma quantidade suficiente de meios de produção, tá? Então, a cooperação pressupõe essa concentração de capital. E uma implicação importante da cooperação é o controle do processo de trabalho pelo capital. Bom, claro, na produção artesanal não havia esse controle. Os artesãos trabalhavam isoladamente, cada um na sua oficina, cada um era dono de si, né? Agora não, agora eles estão trabalhando reunidos no mesmo espaço e, portanto, sob o comando do capital. Embora, como eu tinha dito, não tenha havido mudanças significativas no processo de se produzir, né, no processo de trabalho em si, mas uma mudança importantíssima é essa, que agora esses trabalhadores trabalham sob o comando do capital. E é justamente isso que vai redundar, né, na subordinação do trabalho ao capital. Então, o Marx vai dizer assim, é a primeira modificação, a cooperação, é a primeira modificação que o processo de trabalho real experimenta pela sua subordinação ao capital, tá? Eu coloquei aqui, mas como o resultado do processo de trabalho ainda depende da subjetividade da força de trabalho, essa subordinação é apenas formal. O que eu quero dizer com depende da subjetividade da força de trabalho? Significa dizer o seguinte, ainda, principalmente nessa etapa da cooperação, os trabalhadores trabalham como trabalhavam antes, né? Então, por exemplo, a qualidade do produto depende das habilidades daquele ex-artesão, né? Agora, trabalhador assalariado, mas depende ainda da sua habilidade manual, né? De como ele conhece o objeto, de como ele conhece todo o processo. Então, isso ainda, então, nessa etapa, apesar do processo de trabalho estar se transformando num processo de trabalho capitalista, a subjetividade do trabalhador, a qualificação do trabalhador, né, o domínio do trabalhador sobre o processo de trabalho ainda é bastante presente, tá? Bom, pessoal, o que a gente pode concluir de coisas importantes desse capítulo? Então, a primeira delas, né, a cooperação é produção em maior escala. É isso que significa cooperação, tá? Existiu em diversos modos de produção e marca o início da produção especificamente capitalista, permanecendo lado a lado com os outros dois elementos, tanto a divisão do trabalho quanto a maquinaria, que nós vamos ver na sequência, tá? Na cooperação, não há modificações significativas no processo de trabalho, mas sim na organização e no controle desse processo de trabalho, tá? Levando ao aumento da produtividade e, portanto, à existência da mais-valia pela via relativa. A cooperação produz uma força produtiva expandida, né, que nada custa ao capitalista. E ela constitui a primeira modificação que o processo de trabalho capitalista experimenta em direção à subordinação real do trabalho ao capital. Certo? Bem, então esses foram os temas mais importantes, né, do capítulo 11 da cooperação. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula.